Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash tem 2 assuntos dominantes. Primeiro são resenhas, a maioria delas escritas por mim mesmo, que eu publiquei ao longo da semana, 3 resenhas sobre diferentes livros que eu acho importantes para o público liberal conhecer, e a questão da Petrobras, as insinuações do presidente da República, Jair Bolsonaro, em relação à estatal, no interesse de substituir o presidente da empresa, Roberto Castelo Branco, um liberal da escola de Chicago, pelo militar Joaquim Silva Luna, que vem de Itaipu. Primeiro, resenhas. O primeiro artigo do IL Flash é uma resenha de minha autoria: A coragem, a fé e o julgamento. O valor da personalidade humana. É um livro do professor Marcos Moreno, um amigo virtual nosso, que nos presenteou com esse pequeno livro, com este opúsculo, que traz uma luz historiográfica sobre a Segunda Guerra Mundial, uma das horas mais sombrias da história humana. Uma das grandes justificativas para este livro ser resenhado no site do Instituto Liberal é o fato de que a Segunda Guerra Mundial foi a luta entre o mundo livre, ocidental, e o autoritarismo, a tirania do eixo, tanto do nacionalsocialismo de Adolf Hitler, quanto do fascismo italiano de Mussolini e o autoritarismo japonês sob a égide do imperador Hirohito. No entanto, há um outro motivo para resenhar o livro, que é o foco que ele dá na personalidade humana, no papel que indivíduos podem exercer na história, no processo histórico. Normalmente, a leitura sociológica contemporânea vai ressaltar coletivos abstratos como os principais atores históricos. O que este livro faz é ressaltar a importância da pessoa, do indivíduo, e como ela pode fazer a diferença no cenário, às vezes tanto quanto ou mais do que as massas, ou do que os coletivos, as classes, os grupos ou os partidos em si. Ele relaciona no livro 3 personalidades a 3 virtudes cardeais. A primeira delas, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill, que ele associa à virtude da coragem, e não é para menos. Churchill teve coragem, audácia, atrevimento de vocalizar aquilo que a maioria das outras lideranças políticas ocidentais não estava querendo dizer, não estava querendo admitir o tamanho e a natureza do mal a ser enfrentado. Clive Staple Lewis, associado à virtude da fé, ele é o autor das Crônicas de Nárnia, vocês devem conhecer, uma obra infantil que teve uma adaptação cinematográfica. E o C.S. Lewis é citado como aquele que, através do seu trabalho de apologista cristão, soube trazer um discurso espiritual, de conforto espiritual, de animação espiritual para o combate naquela hora tão sombria, para o público a quem ele se dirigia, ele que tinha tido também uma experiência bélica na Primeira Guerra Mundial. E, finalmente, o historiador católico Christopher Dawson, associado à virtude do julgamento pelo juízo, pela análise crítica que fez das causas morais e civilizacionais daquele conflito, o que aquilo tinha a dizer para as gerações posteriores. Também uma resenha, mas de uma autora muito diferente do Dawson, do C.S. Lewis e do Winston Churchill, é o meu artigo também, A Virtude do Egoísmo, Ayn Rand e o Objetivismo. Trata-se de um livro, A Virtude do Egoísmo, que foi lançado no Brasil no Clube Ludovico pela editora LVM, é um clube de assinaturas da editora LVM, e neste livro a filosofia objetivista, a escola filosófica fundada pela filósofa russo-americana Ayn Rand, que nós estudamos no Núcleo de Formação Liberal ao longo do mês de fevereiro deste ano de 2021, tem as suas ideias principais apresentadas de uma forma dissertativa, porque a maioria das obras de sucesso de Ayn Rand são romances. Então aqui nós temos textos dissertativos, filosóficos, abordando a sua escola de pensamento, entremeando textos da própria Ayn Rand com textos do seu ex-pupilo e ex-par romântico Nathaniel Brander, com quem ela se desentendeu posteriormente. E a filosofia de Ayn Rand, eu tento no artigo detalhar, apresentar, elencar os princípios fundamentais da sua filosofia, sem obviamente esgotar o assunto, porque vai muito além disso. E eu mesmo não sou um especialista focado no objetivismo. Eu deixo claro, inclusive, no artigo, que não sou objetivista e faço uma crítica ligeira ao objetivismo, porque não sou adepto dessa filosofia,
mas temos grandes objetivistas no movimento liberal, inclusive brasileiro, inclusive no Instituto Liberal. Alguns deles vieram aqui marcar presença conosco no núcleo de formação. E eu destaco a contribuição do objetivismo para o pensamento liberal. Agora, um tema atual que vai se repetir neste L-Flash atraiu as investidas dos liberais, em sua maioria contra o governo Jair Bolsonaro, e foram as suas insinuações para a Petrobras, como eu mencionei ao começo. É o artigo do João Luiz Mauad, Quando as lembranças dos tempos do PT vêm à tona. A militância mais aguerrida do presidente odeia quando a gente faz comparações com o PT, mas sinto muito, é inevitável fazer. O João Luiz Mauad está certíssimo em fazer essa comparação no seu artigo, minha opinião, evidentemente livre a discordância no Instituto Liberal, mas esta é a minha visão, ele está certíssimo na sua analogia, porque é exatamente do que se trata. O problema central não é se o presidente poderia ou não intervir, diz o Mauad, na direção da Petrobras, na substituição do presidente da Petrobras. Todo mundo sabe que ele tem essa prerrogativa. O problema foi a forma amadora, imatura e sem noção, são os adjetivos e qualificativos dados pelo Mauad, porque ele conduziu esse processo. O mandato da atual diretoria se encerraria em menos de um mês. Não custava fazer as coisas dentro dos ritos próprios, sem solavancos e palavras de ordem sem sentido. Mas o petróleo é nosso, tá ok? Eu fiz uma brincadeira no dia, dizendo, o governo Bolsonaro vai mudar o seu slogan. O slogan vai ser agora o petróleo é nosso, é o slogan da era Vargas. Fizeram troça dizendo que isso era um exagero. No dia seguinte ele usou exatamente esta sentença, que era uma sentença de fazer estremecer qualquer liberal genuíno, de qualquer escola liberal que se preze. Muito menos destilando ódio por conta do salário dos subordinados, do Roberto Castelo Branco ou dos outros integrantes da empresa, ou fazendo outras acusações levianas, como a de que o presidente da empresa não trabalha há um ano porque está em home office, o que está completamente fora da realidade. Ainda dentro desse assunto, a página Liberalismo Brazuca publicou como a Petrobras se tornou a maior fonte de populismo do país. Nem Bolsonaro, nem Dilma, nem Lula inventaram a roda. Nós temos uma história longeva de problemas devidos ao monopólio estatal do petróleo, a exploração do petróleo nas mãos do Estado. Mesmo que esse monopólio, diz o artigo, ele traça um histórico da Petrobras e do setor do petróleo no Brasil, mesmo que o monopólio tenha sido quebrado há 24 anos, a Petrobras ainda detém 96% do mercado petrolífero brasileiro e por isso não surpreende que a gasolina seja tão cara. O diesel seja motivador de greves de caminhoneiros, o que causa tremor em qualquer presidente, e o gás de cozinha aumente exponencialmente. Mesmo com o monopólio não sendo uma regra formal, ele na prática é sustentado pelo governo brasileiro. Esta é a avaliação da página Liberalismo Brazuca. Agora pausa para mais uma resenha também de minha autoria, A Filosofia do Fracasso, Ensaios Antirrevolucionários, o trabalho de um intrépido jornalista. Era uma resenha do livro que foi lançado recentemente pelo jornalista Ian Kerzimmer, que é um colunista infatigável do nosso Instituto Liberal. Nós temos o dever, a obrigação de prestigiá-lo pelo seu lançamento, que condensa alguns textos de sua lavra sobre diversos assuntos, entre eles o próprio papel da imprensa, a natureza do socialismo, e aí o título até vem, A Filosofia do Fracasso, vem da famosa máxima de Winston Churchill, que qualificou o socialismo exatamente desse jeito, como a filosofia do fracasso, o evangelho da inveja, o credo da ignorância, uma expressão famosa de Winston Churchill, o autor citado pelo Marcos Moreno na primeira resenha, no livro da primeira resenha que nós apresentamos hoje. Então eu faço aí uma descrição geral do que seja o livro do Ian Kerzimmer, no qual tive a honra de escrever um texto da contracapa. Voltamos à Petrobras com o artigo do Roberto Rachevsky. A Petrobras não precisa de um choque de gestão, ela precisa de um choque de liberdade. Para o Rachevsky, o problema é muito simples. A Petrobras não precisa que a gente mantenha lá um homem de mercado, porque qualquer burocrata pode manter a empresa estatal funcionando. O que a Petrobras precisa é ser comandada pelo mercado. Isso significa privatizá-la e submetê-la à concorrência real e potencial que só o livre mercado pode proporcionar. Sob o ponto de vista de muitos analistas e autores liberais, mais importante até do que a privatização é que haja a possibilidade de competição.
Se naquele setor a competição é possível, que ela seja liberada, para que os novos players do mercado possam oferecer o mesmo serviço, talvez com mais qualidade, e aí estabelecendo uma concorrência construtiva para toda a sociedade. Na liderança, mudando de assunto, mas nem tanto, nós temos um artigo do diretor do Instituto de Formação de Líderes de Belo Horizonte e também integrante lá do governo Zema, em Minas Gerais, tem trabalhado lá na desburocratização, o Vitor Cesarini, que muito nos honra com as suas contribuições ao IL, o artigo Liberdade versus Estabilidade. É um talentoso articulista que no seu texto aborda, com base na filosofia de Hayek, de Friedrich Hayek, grande economista da escola austríaca, o fato de que o nosso anseio pela imposição estatal de estabilidade para certos setores do serviço público, principalmente, voltado, portanto, para alguns, para uma certa faixa ou certo extrato social, prejudica o índice de prosperidade passível de ser alcançado por outros tantos setores da sociedade e da economia. Evidentemente, o Cesarini toma o cuidado de deixar isso claro, que nós todos, individualmente, como indivíduos, como famílias, temos o direito de buscar, como diz a declaração lá da independência americana, o direito da busca à felicidade. Nós temos o direito de buscar um mínimo de previsibilidade, de estabilidade nos nossos gastos, na nossa vida profissional. Nós temos o direito de perseguir isso. Mas essa estabilidade nunca pode ser absoluta. Estabilidade absoluta não é viável, porque se alguém tem a estabilidade absoluta, ela é garantida pelo Estado. E se ela é garantida pelo Estado a alguns, isso vai prejudicar e vai tornar mais instável e menos próspero o estado de vida, a condição de vida de outras pessoas. Esse foi o IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.